prazer estar em Viena. Sabem, eu conheço o país quase de uma ponta à outra e faltava-me Viena. Eu não conhecia a cidade só dos postais e já várias vezes tentei vir cá, mas por uma ou outra razão não aconteceu. E até nestas férias éramos para passar em Viena e não conseguimos. Mas a cidade é lindíssima. Os irmãos que nasceram cá estão de parabéns. Os irmãos que escolheram Viena para viver têm muito bom gosto. Eu hoje fui lá acima, como é que se chama? Monte Luzia, não é? Santa Luzia. Epá, e é uma paisagem fantástica, não é? Deus caprichou aqui em Viena. E também se come bem. Hoje comi muito bem, ontem também, por isso os irmãos estão de parabéns. É um gosto estar convosco. Eu chamo-me Rui Sabino, sou casado com a Adriana, muito bem casado, e tínhamos 3 filhos e a família perfeita. Tínhamos acabado de comprar um cão e ficámos a saber que íamos ter outro filho. Então Deus quis abençoar a nossa casa e então vamos ter o 4º filho. Mas pela graça de Deus já batizei os outros 3, falta-me o que está no forno. Então, queridos irmãos, vou partilhar convosco uma visão de igreja. Uma visão de igreja que eu vejo nas Escrituras, mas vou precisar da vossa ajuda, está bem? No princípio, vou ler aqui um texto que os irmãos conhecem bem. Eu gostava que os irmãos pudessem me dizer, quando olham para este texto que nós vamos ler, o que é que vê? Vamos refletir sobre a primeira igreja, a igreja em Jerusalém. Atos 2. Tenham a bondade de abrir, se faz favor. Atos 2. Então eu vou ler e os irmãos vão acompanhando e depois vão-me dizer o que é que veem nesta igreja, está bem? Atos 2, a partir do versículo 42. Está bem o som? Se tiver, está? Se não, eu posso pregar com o outro. Diz assim então a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que é que os irmãos veem nesta passagem? O que é que sobressai aqui? Compartilhar o amor ao próximo e a Deus. Comunhão, mais? Não percebi. Unidade. Boa. Mais? Compartilhar amor ao próximo. Compartilha amor ao próximo e a Deus. Compartilha amor ao próximo e a Deus. Salvação. Mais? Alguém? Quer partilhar o que viu nesta passagem? O desprendimento das pessoas ao se desfazer dos seus bens para poderem colaborar. Desprendimento. Muito bom. Bem, a pregação está feita, podemos ir embora. De facto, vemos isso tudo. Esta passagem para mim é lindíssima. Porque ela mostra uma igreja. E mostra uma igreja saudável. Uma igreja onde reinava o amor de Deus.
e uma igreja em contínua missão. Concordam comigo? Vemos que aqueles que iam sendo salvos, como disse aqui a irmã, o Senhor salvava vidas, e aqueles que iam sendo salvos juntavam-se à igreja, juntavam-se a outros cristãos que tinham a mesma fé e viviam em comunhão. Viviam a mesma fé. Viviam um compromisso mútuo. Tinham um desafio comum de servir ao Senhor. Há aqui uma expressão que nos é muito cara, até pelo que temos passado recentemente. Diz-nos que eles estavam juntos. Eles estavam juntos. E que tinham tudo em comum, no versículo 44. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Isto significa o quê? Que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, então eles aprendiam juntos. Eles serviam juntos. Eles adoravam juntos. Eles cresciam espiritualmente juntos. E diz-nos o texto até que no meio daquela comunidade havia alegria e singeleza de coração. Ou seja, aquela atitude de ser igreja, aquela atitude de ser igreja unida, em que todos tinham um mesmo compromisso, fazia com que fosse uma mais-valia para todos. Todos ficavam a ganhar em ser igreja. Havia alegria e singeleza de coração. Aquela atitude de uns com os outros, eles todos juntos, eles edificavam-se uns aos outros e todos saíam da igreja, ou todos que eram igreja, sentiam alegria de coração. Ser igreja em Jerusalém, naquela primeira igreja, ser igreja era uma bênção, uma mais-valia. Todos eram abençoados naquela comunidade santa. Nós, ainda há pouco tempo, nos privaram de estar juntos. Os irmãos também foram para casa, também fecharam o templo, certo? Também aconteceu connosco lá em Lisboa. E foi horrível. Eu lembro de chegar à igreja a primeira vez para pregar. Estavam lá 5 irmãos, salão todo vazio, às escuras, e nós com uma máquina de filmar, e eu, em vez de ter a minha congregação, tinha que pregar para uma máquina. Eu até chorei nesse dia. Ter as portas da igreja vazia, o meu povo, a minha família, não estar lá. E nós sabemos o que é estarmos longe uns dos outros. Nós hoje, se calhar, conseguimos perceber esta passagem como se calhar nunca anteriormente a tínhamos lido. Hoje conseguimos dar importância do que é estarmos juntos, uns com os outros. Termos união como igreja, sermos corpo, sermos família espiritual. Hoje, talvez possamos valorizar o que é ter um compromisso uns com os outros, enquanto igreja que somos. Porque há bem pouco tempo fecharam-nos os templos. Mas cuidado, não nos fecharam a igreja. Fecharam-nos os templos. A igreja permaneceu. Ninguém pode destruir a igreja. A igreja é um plano de Cristo. O Senhor disse a Pedro, ou melhor, disse o Senhor a Pedro, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. A igreja de Cristo está focada no Senhor. Ela é suportada pelo Senhor. E ajusta-se às realidades existentes. Na pandemia, fecharam-nos os templos. Hoje, em alguns lugares do mundo, e no passado até mesmo na Europa, os cristãos tinham que se esconder para poderem cultuar. Mas nem a perseguição, nem uma pandemia consegue destruir a igreja de Cristo. Porque ela está suportada em Jesus.
Ela está suportada num Senhor que é onisciente, omnipresente e onipotente. Esta igreja de Jerusalém era especial. Não pelas pessoas que tinha, mas pelo Senhor da igreja. Mas quando as pessoas se unem umas às outras, em volta, suportadas pelo Senhor, então a igreja é especial. Mas esta igreja também não era perfeita. Ou seria perfeita? Mas quando lemos esta passagem, isto era um espetáculo, isto é uma igreja desta, uma unidade desta, até milagres eram feitos pelos apóstolos, isto é um espetáculo, isto é que é uma igreja de jeito. Às vezes já me criticaram a igreja com base nesta passagem, mas seria esta igreja perfeita? Só há uma igreja perfeita. Sabem onde está? Está onde? No céu. Se o irmão quiser pertencer à igreja perfeita, peça ao Senhor: Senhor, leva-me desta para melhor. E vai pertencer a uma igreja perfeita. Se não estiver interessado numa igreja perfeita, então tem que se contentar com uma igreja como a nossa, lá em que é luz, e aqui imagino que nós não sejamos perfeitos. Naquela igreja maravilhosa, em que havia tudo aquelas coisas boas que os irmãos disseram, em que os irmãos estavam juntos e estavam em perfeita comunhão uns com os outros, tinham tudo em comum. Imaginem o que é uma igreja a dizer que viviam em comum, partilhavam uns com os outros essa fé e essa vida. Aliás, até partilhavam as refeições, iam de casa em casa partilhando as refeições. Era uma igreja que vivia com intimidade. Mas esta igreja maravilhosa de Atos 2, chegamos a Atos 6, versículo 1, os irmãos podem abrir e ver. Diz-nos o seguinte: ora, naqueles dias, é a mesma igreja, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas quanto aos hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os helenistas eram judeus que tinham nascido fora de Israel. Nesta igreja maravilhosa, aconteceu o pior que pode acontecer a uma igreja. O que é? Murmuração. Sabe como é que eu vejo a murmuração? A murmuração é um cancro metastizado. Não dá para nós focarmos o sítio. A murmuração é talvez o pecado pior numa igreja. E estamos a falar da igreja perfeita. Salve seja. A murmuração gera divisões entre os crentes. Sabe o que é que a murmuração faz? A murmuração tem a capacidade de envenenar os nossos olhos. Nós olhamos ali para o irmão Leopoldo e já não estamos a ver muito bem. É isto, a murmuração tem a capacidade de nos fazer chegar e criar aqui um filtro que nós olhamos uns para os outros não com os mesmos olhos que Jesus olha. E quando olhamos uns para os outros com os óculos que às vezes Satanás nos coloca, então geram-se problemas. E aquela igreja maravilhosa de Atos 2 estava a ter um problema, porque a igreja tinha crescido e, como uma igreja de Cristo, é uma igreja onde se vive o amor, e o amor prático. E naquela comunidade havia viúvas que não tinham sustento, não havia reforma. Então as viúvas ou tinham uma família que as suportasse, ou então tinham que viver de esmolas. E aquela igreja que conhecia o Senhor Jesus e que amava o Senhor Jesus, viu a necessidade dos seus e decidiu cuidar das pessoas que mais precisavam. E começaram então a cuidar das viúvas, dos judeus e dos helenistas. O que é que acontece? A igreja começa a crescer, não é? Só de uma vez que converteram-se 2.000 pessoas, a igreja começa a crescer e aqueles que estavam a servir já não tinham mãos a medir e não estavam a chegar a todas as pessoas. E o que é que acontece? Quando a igreja percebe que nem todas as viúvas estavam a ser cuidadas, então começam a dizer que estavam a beneficiar uns e a desfavorecer outros. Isto é o ingrediente perfeito
para que aquela comunhão que nós lemos há bocado se destruísse. Mas esta igreja de Jerusalém ensina-nos que, sendo ela uma comunidade de pecadores redimidos, ela conseguiu viver o amor e a união mesmo nos problemas, mesmo nas dificuldades, mesmo quando as coisas não estavam a correr bem. E o que é que eles fizeram? Eles perceberam que não davam conta do recado e então mudaram a orgânica da igreja. Constituíram os diáconos para terem mais pessoas para servir. Na dependência de Deus, fizeram uma espécie de assembleia e chamaram então homens cheios do Espírito Santo. E agora já não era os apóstolos a distribuir, mas eles eram suportados com estes irmãos que, na mesma missão e cheios do mesmo Espírito, cumpriam aquilo que os apóstolos não podiam fazer, enquanto eles se dedicavam ao estudo bíblico e à oração. Nós vivemos há bem pouco tempo o problema de nos fecharem os templos. Nós tivemos que mudar os nossos cultos, multiplicaram-se cultos, dividiram-se pessoas, uns foram para o online, tentámos fazer como podíamos, como eles aqui. Eles tinham que arranjar uma alternativa para que o ministério da igreja continuasse. Lá em Queluz, nós passámos a transmitir os cultos. Nunca tínhamos feito isso. Em vez de um culto, tínhamos 2. E pela boa vontade dos irmãos que percebiam mais de tecnologias no princípio, porque ninguém percebia nada daquilo, lá conseguiram transmitir o culto e apresentaram-nos o Zoom para nós termos reuniões de oração e até conseguimos ter escola bíblica por Zoom. Adaptámos, porque a igreja não fechou e a missão da igreja não desapareceu. Continuávamos a ser igreja. E eu sei que os irmãos aqui também multiplicaram os cultos para continuarem a ser igreja. Aquela igreja em Jerusalém ensina-nos no seu cuidado para com os mais necessitados. Os irmãos repartiam com aqueles que menos tinham os seus bens. Haviam irmãos, imaginem, a vender propriedades para acudir outros irmãos. O compromisso que eles tinham uns com os outros era tão grande que eles dizem, não, tu não vais passar fome. Tu não vais passar fome. Tu não vais passar mal. Eu sou a igreja contigo, sou irmão contigo. Tu és filho do mesmo pai. Tu não vais passar mal, eu sou a igreja contigo, eu sou corpo, sou teu irmão. E houve quem vendesse propriedades para suprir as necessidades daqueles que passavam mal. Isto só é possível na igreja de Cristo. Nós podemos pensar assim, hoje, bem, se o meu filho precisasse de uma operação, e se precisasse de uma operação, eu vendia a casa, vendia o carro, vendia a roupa, vendia os sapatos, vendia tudo para suprir os meus filhos. Faziam isso? Tudo deixava de ter valor em face da vida dos nossos filhos. Isso é fácil com os nossos filhos. Se a minha mulher precisasse de um rim, eu dava-lhe um dos meus rins. Agora, fazer isto por um irmão da igreja é mais difícil. Como é que eles conseguiam fazer isto? Como é que eles viviam isto? Isto não é história. Não é a história da carochinha. Isto existiu. Isto é a palavra de Deus. Como é que eles tinham esse compromisso uns com os outros? Como? Amavam-se. Amavam-se. Eles viam uns aos outros com os mesmos olhos que Jesus olhava para cada um. Mas nós também podemos fazer isto. Eu não estou à espera que o irmão venda o seu carro ou a sua casa para acudir os irmãos. Não estou à espera disso hoje.
Mas se calhar, se vir um irmão que está a padecer alguma necessidade, pode supri-lo. Na pandemia, permitam-me contar aquilo que eu conheço. Eu aqui não sei o que aconteceu. Mas lá, lembro de uma família que marido e mulher ficaram sem trabalho. Trabalhavam numa empresa que fechou na pandemia. O que é que a igreja faz numa situação destas? A conta tem que se pagar, a conta da renda, a água vem, o gás vem. O que é que a gente faz como igreja? Cada um sabe-se por si. O que nos ensina as Escrituras é que ser igreja temos um compromisso uns com os outros. E eles tinham tudo em comum, eles amavam-se e eles supriam-se. Lá em que é luz, houve irmãos que tinham um bocadinho mais e que pagaram as contas dos irmãos que tinham menos. Ninguém soube. Não se fez publicidade. Mas houve irmãos a pagar a conta da água e a pagar a conta do supermercado para que os outros comessem. Porque havia um compromisso. Somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo. Isto não é uma selva. No reino de Deus, o reino de Deus não é uma selva. Cada um sabe de si. Cada um safa-se como pode. Não existe isso. E quem quer viver assim está ao lado daquilo que é o reino de Deus. No reino de Deus somos todos filhos do mesmo Pai, somos irmãos, chamamos-nos irmãos uns aos outros. Aquela igreja, eles tinham tudo em comum. E se havia necessidades, então eles supriam as suas necessidades. E quando nós olhamos para esta igreja, nós percebemos então aquela ilustração que está em Coríntios. Eles eram um corpo. A cabeça era Jesus, mas eles eram um corpo. Uns eram braços, outros eram pernas, um era o olho, outro era a orelha, mas nós não despendemos de nenhum dos nossos órgãos. Todos são preciosos. Então, eles eram um corpo de Cristo. Eles eram uma comunidade que vivia o amor de Cristo. Isto é ser igreja. Ser igreja é ser uma comunidade de amor e serviço e em constante missão. Esta é a igreja que Jesus plantou. Que há uns tempos apareceu lá em Queluz uma figura. Estávamos na escola, foi antes da pandemia. Estávamos na escola dominical, o professor estava a dar a classe, estava a dizer tudo certo, muito bem. E às tantas há lá um senhor que eu não conheço, levantou o braço e disse: eu não concordo com o professor. Levantei a cabeça para ver quem era, não ouvi nada que discordasse do professor, fiquei à espreita. O que é que ele disse? Ele desencadeou uma série de versículos seguidos, de cor, tal. Disse que a salvação é em Jesus Cristo, concordamos, que é o Senhor que salva, nós concordamos. Dissemos que a salvação é uma decisão pessoal, quer dizer, eu não me posso converter por outra pessoa, sim senhor, até aí tudo bem, até que ele chega à parte da igreja e diz que nós não precisamos da igreja para nada. Nós podemos viver a fé individualmente. Então o Novo Testamento está todo errado. O Novo Testamento está todo errado. Mas há pessoas que pensam assim: eu tenho que louvar ao Senhor, eu adoro ao Senhor e a comunidade não existe, sou eu e Deus. Mas o que nós vemos é que quando o Senhor Jesus subiu aos céus, os cristãos juntaram-se e viveram em igreja. E todo o Novo Testamento está distribuído em igreja. Igreja de Éfeso, de Filipos, de Salónica, é tudo a igreja. A igreja é a forma como Jesus decidiu que nós devíamos de viver a fé. Por isso, aquele senhor andava a ler a Bíblia, até sabia uns versículos de cor, mas andava a ler a Bíblia mal. Porque a vida cristã faz-se em igreja. Na prática, ele estava a dizer assim: olha, agrada-me, Senhor Jesus, que tenhas morrido por mim, agrada-me a salvação, agrada-me a herança nos céus, mas eu tenho o meu próprio modo de viver a fé.
Há muitas pessoas que dizem isso, não é? As pessoas dizem assim, eu faço as minhas orações, eu vivo a fé à minha maneira. Pois, só que a sua maneira não é a maneira de Jesus. Porque a maneira de Jesus, a vida espiritual, vive-se em igreja e não há outra forma. Nas Escrituras, não há outra forma. E cada vez que o homem tentou arranjar um plano alternativo ao plano de Deus, deu-se mal. Lembram-se qual foi a primeira vez que o homem se lembrou de criar um plano alternativo? Começou aonde? No Gênesis, não é? Ele diz, olha, não podes comer desta árvore. Não é? E Eva comeu e deu ao seu marido, porque eles iam ser como Deus, ou seja, criaram um plano alternativo àquele plano de Deus. E olha no que deu. Ainda hoje sofremos as consequências. Por isso, quem quiser viver Cristo e a fé cristã, não há outra forma de seguir aquilo que Jesus ensinou. E nós não conseguimos viver a fé cristã sem ser em igreja. Não conseguimos. E quem pensa que consegue está ao lado daquilo que foi o plano de Jesus. Eu posso testemunhar também a minha experiência, como eu não nasci na igreja. Eu sou fruto de uma família normal, família portuguesa, que ia à festa, que ia à igreja, nos casamentos, nos batizados, ou quando ia à terra da minha mãe, às vezes à missa do Galo, e pouco mais. Eu sou fruto de uma família querida, amo os meus pais tremendamente, a minha mãe já partiu, mas sou de uma família portuguesa da classe média, como tantos. E eu conheci o Evangelho pela APEC. Os irmãos conhecem a APEC? A APEC trabalha com crianças. E lá na minha rua, no meu prédio, havia uma senhora, curiosamente da igreja onde eu hoje sou pastor, que abria a sua casa para receber crianças. A importância das crianças. E eu ia lá ouvir histórias. E foi assim que me foi passado o Evangelho. E aquelas histórias passaram a ser verdadeiras para mim. E eu, na minha adolescência, entreguei-me ao Senhor. Foi assim que eu cheguei ao Evangelho. E quando chego à igreja, eu achava a igreja perfeita. Aquelas pessoas eram perfeitas. Eu às vezes até ficava assim, eu gostava de ser salvo como aquele irmão. Eu gostava de orar como aquele irmão. Todos os jovens sabiam cantar e representar e sabiam histórias todas bíblicas. Eu não sabia de nada. Mas foi na igreja que o Senhor forjou a minha vida, a minha educação. Ele mudou os meus valores. Ele formou a minha família. Eu tenho vivido momentos à igreja lindíssimos. Lindíssimos. Eu tenho sido cuidado e edificado pelos meus irmãos. Eu tenho sido aconselhado. Já passei por problemas e dificuldades em que eu fui suportado. Não foi com as pessoas da minha família, foi com a igreja. Irmãos que me deram a mão e que me ajudaram e que me suportaram. Então eu amo ser igreja. Eu já vi pessoas a chegar à igreja na lama, no lodo, em falência absoluta. Eu lembro de uma moça que chegou à nossa igreja quando estava nos Açores. Ela estava grávida, tinha sido abandonada, tinham penhorado os seus bens, a família tinha vergonha dela, não a recebeu em casa, os pais não a receberam em casa, e ela chegou à igreja a chorar, e não tinha ninguém, não tinha casa para onde ir. E foi a igreja que recebeu aquela mulher. E as senhoras da igreja abraçaram, deram roupa para o bebê, sustentaram, curaram as suas feridas, limparam-lhe as lágrimas. Hoje é uma mulher que está a servir ao Senhor como missionária. Mas ela encontrou na igreja aquela família de amor que a suportou. Um dia encontro a mãe dela
E a senhora agarra-se a mim e diz-me assim: muito obrigado por aquilo que estão a fazer pela minha filha. Isso é ser igreja. Igreja é isto. Sabem? Igreja é muito mais do que um salão para nós cantarmos cânticos bonitos como cantamos. Igreja não é apenas um grupo de pessoas que se juntam ao domingo para dar louvores ao Senhor. Isso faz parte da igreja e é maravilhoso. Mas a igreja é ser comunidade. É termos um compromisso uns com os outros sobre Jesus Cristo. Isso é ser igreja. É uma comunidade espiritual onde os milagres acontecem. Milagres que não somos nós que fazemos, mas é o próprio Deus que faz. Mas sabem, eu vivi momentos maravilhosos em igreja, mas também já vivi momentos muito tristes. E eu já saí da igreja a chorar. Também já fui magoado, já fui injustiçado e já vi injustiças na própria igreja. É verdade. Enquanto pastor, já cheguei a dizer assim: eu não estou para isto. Não estou para isto. Não estou para suportar isto. Já pensei em desistir várias vezes. Mas o Senhor Jesus sempre fala ao coração e diz: eu chamei-te para servir a minha igreja. E quando a gente ouve a voz do Senhor, continua em frente. Por isso, ser igreja não é só coisas maravilhosas, também há dificuldades. É como uma família. Nós não deixamos de ser família porque nós nos desentendemos ou porque nem sempre conseguimos concordar em algumas coisas. Não é assim. A gente, aos filhos, a gente corta relações com eles. Com a esposa, alguns cortam, mas não deviam. Os irmãos que estão casados concordaram sempre com a vossa esposa? Estou-vos a pôr numa situação difícil. Eu não quero que ninguém vá dormir para o sofá hoje. Sim, nem sempre nós temos razão, não é? É verdade, a pessoa que eu mais amo é a minha mulher, os meus filhos, nem sempre eu concordo com eles. Quanto mais na igreja. Não é assim. Mas nem por isso deixamos de ser família. Então, ser igreja é isto. Ser igreja é uma comunidade, uma família espiritual que está submissa a Jesus, que vive o amor de Jesus, que procura a paz e que se edifica uns aos outros. Estamos condenados como cristãos a amar-nos uns aos outros. É verdade. Eu já tive no gabinete pessoas que estavam irritadas uma com a outra. É? Os pastores maiores também já devem ter passado. Então, um está zangado com o outro, quase que se querem comer ali. E eu fecho a porta do gabinete e digo: olha, nós estamos condenados a amar-nos, por isso só saímos daqui quando nos entendermos. E normalmente corre bem. E quando os problemas são mais fortes, às vezes, mais união traz à igreja quando a igreja vive em Cristo. Por isso eu não me vejo a viver sem ser igreja. Foi pela igreja que o Senhor Jesus deu a sua vida. Enquanto cristão, eu assumo perante os irmãos, perante qualquer pessoa. Eu quero ser igreja e eu quero servir a igreja de Jesus Cristo. Sabendo que não há igreja perfeita, a de Viana também não há de ser. Mas nas Escrituras, Deus não nos apresenta igreja nenhuma perfeita. A igreja de Corinto tinha divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, não é? Depois havia uns super espirituais que diziam: eu sou de Cristo. Uma igreja onde havia esclavagismo, em que havia irmãos que se embebedavam na ceia do Senhor.
imoralidade. Um tal homem que vivia com a madrasta. Paulo chama-os de irmãos. Fala-os ver que estão errados, mas nunca deixa de os chamar irmãos. Mas corrige-os. E a segunda carta aos Coríntios nós vemos as mudanças. E aquele irmão que até foi excluído voltou à comunhão da igreja. E quando olhamos para a igreja de Cristo lá na eternidade, a maquete é perfeita. Seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Enquanto isso, enquanto aqui vivemos, estamos na roda do oleiro. Estamos sendo aperfeiçoados. Aquela igreja de Jerusalém, não sendo perfeita, também tendo os seus problemas, ela sabia adorar, sabia aprender, sabia cumprir a vontade do Senhor em família que era. E tinham cuidado uns para com os outros. No versículo 47 diz-nos que eles tinham um bom testemunho até para com os de fora. O povo sentia simpatia pela igreja. E os que se convertiam juntavam-se à comunidade e queriam fazer parte daquela igreja. Não era uma igreja onde se vivia o amor. O amor. Mas o amor não é o lamechas. Amar não é fácil. Eu digo mais, amar não é para todos. O amor cristão não é para todos. O amor cristão é para aqueles que são verdadeiramente salvos. Amar, como a Bíblia ensina, é para a igreja verdadeira. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Foi esta a razão de Jesus ter vindo à Terra. Querem dizer comigo? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquê? Porque Deus é uma delícia ouvi-los. Sabe o que significa isto? Que o amor que nos trouxe bem, que o amor que nos trouxe alívio, descanso, que o amor que nos trouxe vida eterna, custou um alto preço a Jesus Cristo. Um alto preço a Deus. Ele, por nos amar, deixou os céus e fez homem, limitado, esvaziando-se a si mesmo, para viver como um de nós e morrer em nosso lugar. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Até os pés de Judas se dispôs a lavar. E foi ao encontro das nossas necessidades enquanto homens. Onde passava, pregava a salvação, exortava as pessoas, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas também é verdade que onde passava, ele espalhava o seu amor, ele curava todo o tipo de doenças e acudia as pessoas nas suas necessidades. Os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos caminhavam, os endemoniados eram libertos. Jesus dava de comer às pessoas, multiplicava-lhes pão e peixe quando elas necessitavam de comer. E se faltasse o vinho no casamento, Jesus transformava a água em vinho. Jesus lavou os pés dos discípulos, como eu disse há pouco, até o de Judas, que o traiu. Morreu com o seu corpo torturado, esgotado até ao limite, foi humilhado, escarnecido, rejeitado, colocado para fora da cidade como se lixo humano se tratasse. Foi cuspido, traído, abandonado, continuou a amar e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amar é para os que são de Deus. O preço do amor custou bem caro a Deus. E ser igreja é ser uma comunidade que ama, que serve e continua a missão de Jesus Cristo.
é muito mais do que um grupo de pessoas que se reúne para cantar cânticos bonitos. Tenho dito isto em que é luz. Anos a fio. Anos a fio. Nós não podemos fazer os milagres que os apóstolos faziam, mas nós oramos por milagres. E cada reunião de oração, nós invocamos o poder do alto sobre a vida das pessoas. Ser igreja é fazer parte do plano de Deus. É querer fazer parte de uma comunidade de amor, de serviço e missão. Aonde? Uns têm que fazê-lo na própria casa. Outros, no seu local de trabalho. Na família. Os irmãos, estão aqui muitos brasileiros. Quantos brasileiros estão? Quase todos. Quase todos. Glória a Deus pela vossa vida. Fui pastor de uma igreja de brasileiros no Faial. Sabe o que eles fizeram? Eles foram construir a ilha do Faial depois de um terremoto. Os homens vieram construir, eram pessoas que trabalhavam nas obras. As mulheres trabalhavam na casa das senhoras açorianas. Sabe o que é que eles fizeram? Eles ganharam açorianos para Cristo. Eles não vieram só ganhar dinheiro. Eu pedi-lhes, ajudem-nos nisto. Ganhem portugueses. Onde vocês estão são sal e a luz. Deus trouxe-os para aqui não apenas para ganhar dinheiro, mas para fazerem missões. Vocês são missionários. Quando estourou a crise, a construção da ilha foi, e eles voltaram para a sua casa, para as suas famílias, mas deixaram uma igreja açoriana. Não foram os portugueses que plantaram, foram os brasileiros. Porque os portugueses às vezes têm dificuldade em falar. Os brasileiros falam pelos cotovelos. Não há vergonha nenhuma. É verdade. Alguns falam demais. Lá em que é luz também. Lá em que é luz também. Eu cheguei a ter uma pessoa que se converteu por testemunho de uma brasileira. Quando começou a ir à igreja, apanhava um táxi, saía à frente da igreja católica, ia a pé escondida para entrar na nossa igreja. O brasileiro não tinha isso. Entrava à vontade e sentia-se em casa. E nós precisamos de vocês. E eu creio que esta onda de irmãos que estão a encher as nossas igrejas é a mão de obra de Deus para que o reino de Deus possa crescer em Portugal. Amém. E os irmãos não vejam a vossa missão aqui só porque as circunstâncias o permitiram ou porque têm objetivos daquele sonho de construir aquilo ou de ganhar o outro. Vejam, buscai primeiro e a sua, todas as coisas vos serão acrescentadas. E a maneira de viver a fé é viver em igreja. Por isso eu quero lhe perguntar, qual é o seu melhor? O que é que o irmão pode dar? Como é que o irmão pode servir aqui em Portugal? Pode ensinar. Tem capacidade de pegar nas escrituras e ensinar. A igreja com certeza vai precisar de professores. O irmão tem sido abençoado por Deus financeiramente, pode dar uma oferta. Não dê uma oferta. Segundo o propósito que Deus colocar no seu coração. O irmão sabe aconselhar. É aquela pessoa que os outros vêm perguntar coisas. Ajude a aconselhar. O irmão já teve experiências, o irmão ou a irmã, com Deus em oração. Sabe o poder da oração. Venha à reunião de oração, chama os outros para vir e dobre os seus joelhos e ore pelo povo e pela igreja. Moisés, quando estava lá no deserto, de braços estendidos ao céu, em Refidim, e ele percebeu que quando levantava os braços ao céu, o povo prevalecia. Mas quando ele baixava os braços, os amalequitas vinham contra o seu povo e ganhavam. Só que ele teve um problema. É que ele não conseguia estar com os braços no ar. Porque cansavam. Então, Arão e Ur
seguraram-lhe os braços para que ele pudesse clamar. O vosso pastor e a Sara precisam que vocês lhes levantem os braços e os ajudem. Podem ter o melhor pastor deste mundo. Se não houver quem segure os braços do pastor, o pastor não vai conseguir fazer absolutamente nada. O meu ministério, pela graça de Deus, tem sido muito abençoado. Mais do que aquilo que eu imaginava. Deve-se a muitos irmãos que se colocaram ao meu lado, de mãos dadas, para fazermos a obra de Deus. Se a igreja é isso. Se a igreja é uma comunidade de amor, uma comunidade de serviço, uma comunidade que está em missão. Qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor? Quer ter uma vida abençoada? Quer? Seja igreja. Seja igreja. E que Deus possa multiplicar muitos e muitos anos. Se Ele não vier, entretanto, como disse o pastor, que venham mais 59, para a honra e glória de Deus. Amém?